Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma edição do Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH. E hoje com essa super novidade, programa sendo gravado em vídeo também. Espero que você curta. Aliás, não apenas curta, né? Também pode comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. E você que está ouvindo Dose de Saúde pelo Spotify, Google Podcast, Deezer ou outra plataforma de podcasts, está convidado a conferir essa edição lá no youtube.com/santacasabh. Para quem ainda não conhecia o Dose de Saúde, fica o convite. Procure nas principais plataformas digitais para ouvir os demais programas e se manter muito bem informado. Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Recentemente, pacientes e colaboradores da Santa Casa BH passaram por um grande susto. Um incêndio que teve início no CTI do 10º andar. Felizmente, o fogo foi contido rapidamente no local. É importante destacar que as chamas não consumiram a coragem dos profissionais da instituição. A fuligem e a fumaça não esconderam os atos de heroísmo de tantos colaboradores que não pensaram duas vezes em ajudar quem precisava. Hoje, no nosso podcast Dose de Saúde, acima de tudo, nós vamos enaltecer nossos profissionais que, mais uma vez, se colocaram na linha de frente para salvar vidas. Temos o prazer de receber a enfermeira Eduarda Sendrete Rodrigues e o fisioterapeuta Newton César Esteves Faria, que trabalham, né, lá no CTI do 10º andar. Tudo bem, Eduarda? Tudo bem, Newton? Tudo bem. E aí, vocês já se recuperaram do susto? Um pouquinho. É? Estamos devagarzinho, mas a gente está conseguindo. O processo é lento. Vocês chegaram a ficar afastados, né? Ou não precisou? Eu retornei às minhas atividades no sábado. Fiquei 8 dias. Muito merecido, né? E você? Eu continuei trabalhando. Foi um dia de cada vez, né? Sim. Temos que viver um dia de cada vez. Foi uma situação muito ruim para todo mundo, para todos os profissionais do 10º que estavam ali. O coração ficou bem acelerado para todo mundo que estava em casa também, que tinha chegado do plantão. Então foi uma coisa bem... A gente não estava prevendo que isso ia acontecer, né? Mas... E cada profissional, cada pessoa também vai reagir de uma forma, né? A gente sabe que teve gente que realmente precisou de um tempo maior, né? Sim, principalmente pessoas que estavam lá comigo, né? Que viveu aquele processo todo, né? No meu caso, eu cheguei um pouco depois. Então, para ele foi bem mais difícil, porque estava lá de perto, vivendo todo aquele momento. Na hora que iniciou ali, eu estava no setor, eu estava em atendimento quando tudo começou. Então, eu peguei o princípio mesmo, né? Depois eu quero mais detalhes disso aí, viu, Newton? Mas aquele CTI é um CTI muito moderno, né? Surpreende que tenha acontecido esse incêndio lá. Equipamentos todos de qualidade, enfim. Investigar o que aconteceu. E com relação ao fato de ter sido no CTI, porque são pacientes com um perfil também, um quadro normalmente delicado, né? Que tipo de paciente normalmente vocês tratam lá? CTI são os pacientes mais graves, né? Pacientes que demandam mais cuidado, mais atenção. Uma assistência melhor, né? Porque a gente precisa acompanhar esses pacientes muito de perto, né? São pacientes que precisam e demandam de um cuidado muito maior, que os profissionais estejam ali beira-leito, lado a lado com ele, né? E normalmente o paciente conectado, né? Com um monte de equipamento ali. Vários deles estavam com ventilação mecânica, né? Alguns entubados, outros traqueostomizados. No uso de umas medicações que precisam, né? Que faz o coração bater. Então, são pacientes que precisavam daquelas medicações naquele momento que aconteceu, né? E o fato de ter a fumaça também, quer dizer, a pessoa já tem uma dificuldade para respirar, vai desentubar a pessoa e ainda tem essa questão da fumaça, né, Nilton? Uma situação realmente difícil, né, de vocês encararam lá. O paciente em via aérea artificial, customizado, ele está conectado ao aparelho. E ali a gente precisou desconectá-los. Ou seja, o aparelho respirava por eles, naquele momento não tinha como carregar o aparelho junto.
teve que desconectar e aí o caos se instalou de verdade, né? O fogo atingiu ali o box 61 e box 62, né? Que é um quarto, né? Onde tem 2 leitos e aí é chamado de... Cada leito tem um número, né? No caso lá era o leito 61 e 62, né? Você estava pertinho lá quando o fogo começou. Eu estava atendendo no 5 quartos afastado, né? Antes deste, estava no box 51. Quando eu escutei um estouro e grito. Eu cheguei no corredor, vi o alvoroço e me aproximei. E no 61 e 62 tinham 2 pacientes nesse momento? 2 pacientes. O do box 61, que foi onde realmente iniciou o fogo, onde realmente foi o foco, ele não estava conectado, era um paciente um pouco mais estável, né? É a sorte. Ele conseguiu sair, fugir do local. E o outro paciente? O outro já estava em estado crítico, entubado, ele estava inclusive na hora fazendo hemodiálise, estava conectado na máquina de hemodiálise, com medicações em bomba, infundindo. E foi você que tirou ele? Fui eu que tirei ele. E como é que foi, Milton? Tirar essa pessoa, o quarto pegando fogo? No momento, minha primeira reação foi tentar conter o incêndio. Eu consegui pegar um extintor, na verdade eu nem vi, o extintor estava na minha frente, eu pedi ao pessoal, arruma o extintor. Aí, ó, Na hora do bem na frente. desespero, né? Você não vê. Peguei o extintor, não consegui dar 2 passos para dentro do quarto. Tanta fumaça que tinha dentro dele. Era uma coisa assim, impressionante. Então, da porta mesmo, eu tentei, eu vi um foco de fogo, ao longe, tentei da porta mesmo apagar, sem sucesso. Aí eu vi o paciente do lado, eu não posso ficar aqui. Então, eu não consegui também entrar no quarto para poder tirar a cama de lá, né? Então, peguei a cama pelos pés mesmo e comecei a puxar até a porta. E aí veio o ventilador mecânico. O ventilador, eu desconectei o paciente do ventilador e comecei só a puxar ele ali, porque não tinha condição dele não ia sobreviver se ele ficasse aqui. Realmente. Eu consegui trazer ele até o corredor, solicitei o pessoal para poder providenciar o que ele precisava. Seria ele, tirar ele daqui mesmo, né? E providenciar a ventilação dele. Você tem notícia desse paciente? Ele tá bem? Não, esse eu não tive notícia. O Eduardo, e você? Você trabalhou nesse dia e largou o serviço pouco antes, né, do ocorrido, né? O que aconteceu? Eu estava no plantão no dia, eu sou enfermeira da tarde, então meu horário é até 19. E esse dia eu tinha tido uma intercorrência, e aí eu fiquei até um pouco mais tarde lá, eu saí lá era umas 7h40 mais ou menos, e fui para casa. Nesse período que eu fui para casa, eu vi várias mensagens no nosso grupo. E aí, na hora que eu abri, assim, normal como você abre o WhatsApp, eu vi uma mensagem de uma enfermeira que estava lá no centro durante o dia pedindo socorro. E aí, ela falando, socorro, ajuda, o CTI tá pegando fogo. E eu falei, meu Deus, o CTI tá pegando fogo, eu tenho que voltar. Na mesma hora, eu voltei e já mandei mensagem para a Nayara, que é a minha coordenadora, e falei, Nayara, eu estou voltando. E voltei pro hospital. Você tinha ido para casa de ônibus, chegou em casa, descobriu o incêndio. Na hora que eu vi o incêndio, que eu vi a mensagem no grupo, eu peguei o carro e voltei. E aí eu cheguei na hora do incêndio, estava todo mundo lá, as enfermeiras do andar já tinham sido evacuadas. E aí na hora que eu cheguei, eu encontrei o nosso médico coordenador do setor, do 10º, o Raisman, e aí eu falei com ele, o que eu posso fazer para ajudar? Ele virou e falou assim comigo assim, só sobe. E aí eu subi. Mas até chegar no 10º andar, você foi atendendo Não, outros... Aí a gente passou por vários andares, porque as pessoas estavam saindo e muita gente entrando para terminar de buscar os pacientes. E a gente começou a subir pelos andares. E aí a gente viu que estava um caos instalado naquele momento. Tinha paciente que estava precisando de oxigênio no meio da escada. E aí, na hora que a gente foi ver uma saturação de um paciente grave, e aí a gente correu para pegar a bala, já uma enfermeira sentou de um lado, eu sentei do outro, a gente começou a carregar ele subindo com a bala. E foi aquele caos, a gente entrou, viu que todos os nossos carrinhos de parada, que estavam nas enfermarias,
estavam sendo as medicações principais caso ocorresse algum paciente tivesse alguma parada. E aí a gente correu, foi para a farmácia, buscou essas medicações, retomamos todos os carrinhos dos andares e começamos a subir os andares até chegar no 10. É uma estratégia de guerra, né? A gente começou a perceber, pensar o que a gente ia fazer naquele momento para ajudar. Aí a gente os pacientes começaram a ficar muito graves nas enfermarias, eles estavam precisando de oxigênio e a gente começou a mandar para o CTI. Aí a gente só gritava, dá licença, sai, para evacuar, para a gente conseguir passar. E aí ficamos pedindo uma pessoa para ficar lá no elevador para a gente fazer esse transporte dos pacientes. Você falou do oxigênio e o Newton, provavelmente, né, Newton, você teve um dispositivo lá, né, naquele momento que você teve que usar, que foi o AMBU, né? Principalmente para tirar o paciente que estava com ventilação mecânica, né? A gente pediu o pessoal para trazer o AMBU, o Samuel vai pegar para a gente, mostrar para vocês. Acho que todo mundo já viu um AMBU, pelo menos no cinema, né, nas séries, mas ninguém sabe que o nome é AMBU, né? Eu mesmo fiquei sabendo há pouco tempo. Obrigado, Samuel. Mostra pra gente aí, Newton, como é que funciona. Existe uma técnica, né, para poder utilizar, né? Então, seria o AMBU, que é a bolsa de reservatório. Ela vai armazenar oxigênio para poder ofertar uma quantidade maior de oxigênio para o paciente. Aqui é conectado um látex, né, uma mangueirinha, ligada à fonte de oxigênio, seja uma bala ou uma fonte na parede. E essa bolsa, então, ela se enche reservando esse oxigênio dentro. Se o paciente tiver uma via aérea artificial já, né, definitiva, um tubo orotraqueal ou uma prótese de traqueostomia, uma cânula de traqueostomia, ele é conectado só já aqui, direto na cânula, né? Exato. Se ainda não tiver e precisar de alguma coisa, aí é conectado à máscara, ela pressionada, né, na face do paciente, é só uma máscara oronasal, ela vai tampar nariz e boca, vai fazer uma pressão para tentar vedar e vai apertar o AMBU. Então ele vai ventilar o paciente. Ele vai jogar ar, ele vai expandir o pulmão jogando ar dentro dele. E aí tem uma quantidade de vezes que você deve apertar? Sim, aí a gente vai tentar fazer aí a quantidade aí com a respiração espontânea mesmo, né? Só aperta devagar, solta devagar, para que o paciente possa estar respirando. E vários desses pacientes lá do CTI tiveram que ser Todos os que estavam conectados à ventilação mecânica, como não tinha como... existe o ventilador de transporte, né? Ele é ligado na bala de oxigênio justamente para poder tirar o paciente do leito, levar para um exame, fazer uma transferência. No momento não tinha isso era inviável. Então o recurso foi realmente o AMBU. Todo paciente que estava em ventilação mecânica, o ventilador ficou, foi utilizado o AMBU. Oi! O painel elétrico da ala V, você sabe? Não, porque tem um elevador só para dizer. Ô, gente, alguém com AMBU aqui, ó. Dose de Saúde, um podcast produzido pelo grupo Santa Casa BH. Gente, que imagem impressionante do Newton socorrendo aquele paciente, né? Eu espero que vocês estejam gostando do Dose de Saúde. Ainda tem muito bate-papo com o Eduardo e com o Newton. E eu gostaria de chamar a sua atenção para uma campanha que a Santa Casa está fazendo para arrecadar recursos para reativar os 50 leitos de CTI que estão fora de operação. Acompanhe. Os nossos pacientes não podem esperar. Apoie a Santa Casa BH, hospital 100% SUS, com o maior número de leitos de CTI do estado de Minas Gerais. Participe do financiamento coletivo. Acesse benfeitoria.com/santacausa. Eu queria saber de vocês o que hoje, lembrando, o que ficou muito marcante para vocês, assim, alguma cena que vocês presenciaram, alguém, um gesto,
uma pessoa que ajudou, olhou para o outro, né, percebeu precisava de uma ajuda ali naquele momento? Eu acho que quando eu entrei no CTI e eu vi aonde eu trabalho todos os dias, onde eu vou ali, segunda a sexta, alguns finais de semana, eu percebi, falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Estava tudo cinza. O fogo já tinha sido contido, mas estava tudo preto. As camas todas reviradas, os boxes, os quartos todos revirados. E aquelas pessoas todas sentadas, só pedindo ajuda, socorro. E assim, os funcionários estavam lá presentes no momento, eles ficaram sem o que fazer. Todos com medo, alguns com medo, alguns em choque. E a cena que mais me marcou foi na nossa equipe, que ela bem na entradinha, assim, que é a equipe 4, algumas técnicas de enfermagem paradas. E aí elas ficaram assim, olhando pro nada. Sabe? Como se elas estivessem mesmo, né? perdidas. E a única coisa que eu ouvi uma delas falando foi assim, que Deus tenha misericórdia da gente. Olha só. E você, Milton? O que mais marcou foi um sentimento meu. No momento que eu vi o quarto tomado de fumaça tomando conta do corredor, né? Já do lado de fora, um sentimento de eu preciso tirar esses pacientes daqui. E, sinceramente, não lembro de muita coisa que eu fiz. Foi mecânico, né? Foi automático. Foi isso. Tirar os pacientes dali. Eu falo que eu não lembro de muita coisa porque depois do né, já resolvido, até mesmo quando eu fiquei internado ali no São Lucas, em observação, graças a Deus não tive nada, só por precaução mesmo. O pessoal falava, Milton, você fez isso, você fez aquilo, não lembro. Eu lembro de ter tido esse sentimento, eu preciso tirar esses pacientes daqui. A gente conversando com alguns colaboradores que participaram dessa ação de salvamento, muitos deles falaram que isso acabou trazendo para eles uma renovação, né, do motivo que eles foram fazer enfermagem ou medicina, né, que salvar vidas. Isso veio muito para vocês também nesse momento? Sim, automaticamente. Tem muita coisa. É gratificante. A nossa profissão, ela é muito gratificante. Tem os altos e baixos, né? Felizmente, a gente não consegue salvar todos. Mas aquele que salva vale todo o sacrifício que a gente passou para estar aqui hoje. Vocês sentem que existe uma Eduarda antes do incêndio, um Milton antes do incêndio, hoje são pessoas diferentes? Nossa, Deus. Esse processo de se transformar e ter que começar do zero, começar a construir uma coisa nova agora, né? Porque a gente estava acostumado com o nosso dia a dia, com o nosso cantinho, e a gente piscou, aconteceu o incêndio, e a gente nem sabia por onde começar a juntar todos os nossos caquinhos e começar a recuperar o nosso CTI de volta. Então, esse processo, o dono falou, foi renovador para a gente, porque foi por isso que a gente percebeu que escolhemos fazer enfermagem no meu caso e no caso de fisioterapia. Com certeza. Eu acho que é uma experiência diferente. Então, eu não sou mais o mesmo profissional. Eu sou um profissional com experiência a mais. Amanhã eu vou ser um profissional com uma experiência a mais. Eu acho que isso aí vai se renovando cada dia. E essa experiência de estar ali presente naquele incêndio, de ver tinha paciente que estava acordado, consciente, ver o desespero no rosto do paciente, sabe? Paciente que, sei lá, estava tentando levantar da cama e não tinha condições para isso. E você poder ali ajudar, isso mexe com a gente. Se não mexe, tem alguma coisa errada com a gente. Isso é bonito de ouvir, viu, Milton? E assim, se a gente pegar os últimos anos, né, vocês estão passando por verdadeiras provações lá, né? Porque o CTI do 10º foi o primeiro CTI de Minas Gerais aberto para lidar com a Covid-19, né? Eu lembro que quando
a pandemia estava lá no início, até o auge dela, né? Tinha um ambiente de muito medo, né? Muita insegurança, e mesmo assim, vocês estavam lá firmes e já foram chamados de heróis, né? Por isso também, merecidamente, né? Bom, gente, a gente está caminhando para o final dessa edição do Dose de Saúde, mas não poderíamos deixar de lembrar de 2 pacientes que, infelizmente, faleceram durante a evacuação do incêndio. Mais uma vez, o Grupo Santa Casa BH lamenta o ocorrido e se solidariza com as famílias. Antes de terminarmos, eu queria agradecer a presença da Eduardo, do Newton, e queria deixar o espaço para vocês, se quiserem deixar um comentário final. Eu acho que nós conseguimos nos reconstruir aos pouquinhos e é impressionante como que a Santa Casa ela consegue, mesmo no meio do caos, nos trazer paz e aconchego. Que a gente não tinha nada, a gente não sabia o que ia ser dali. E depois a gente conseguiu abrir 8 leitos no nosso bloco cirúrgico, né? Aos pouquinhos, e hoje no nosso 6º andar, no PCB, 13 leitos. E eu não poderia deixar de destacar o quanto importante as nossas coordenadoras de enfermagem foi naquele dia. Porque sem as duas ali, aquilo ali não tinha conseguido. A gente não teria feito nem a metade da evacuação dos pacientes. Então, a Nayara e a Salma e a Rayane também, naquele momento, né, coordenadora da OEC, elas foram essenciais naquele transporte, naquele momento. E até hoje, com todo cuidado, carinho com os nossos colaboradores. E a Santa Casa, porque quem trabalha nela sabe o quão incrível ela é, o quão os profissionais se sentem gratos por estar aí. Verdade. A Santa Casa causa um amor na gente, né? Não tem jeito. É uma paixão. E assim, nós dois estamos aqui representando vários colaboradores aqui da Santa Casa, né? Eu sempre tenho dito o seguinte, Marcos, podia ter sido muito pior. Se não fosse a atitude de cada um dos colaboradores que empenharam ali em dar o seu melhor. Podia ter sido muito pior. Sabe? Os que estavam lá no momento, né? Eu era um dos que estava lá no momento que aconteceu. Os que fizeram como Eduardo, que estavam em casa e voltaram. No meio do caos ali, eu recebendo mensagens, ligações. Viu, tô precisando de ajuda? O que eu posso fazer para você? Sabe? E o pessoal chegando mesmo, quem estava em casa veio para poder ajudar. Então, assim, acho que essa união, sabe? Essa união que fez toda a diferença. Esse comprometimento de cada um, não só aquele que estava na assistência naquele momento, aqueles que não estavam também. E a gente percebe muito isso nas próprias redes sociais da Santa Casa, a própria mobilização que a imprensa fez, né? A quantidade de pessoas que se mobilizaram para ajudar de alguma forma a Santa Casa, seja através de uma doação, seja através de uma palavra, né? O quanto que a Santa Casa é importante para Minas Gerais, né? Para a saúde. Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais, @SantaCasaBH. E aí, curtiu o Dose de Saúde? Deixa seu comentário aí pra gente dizendo o que você achou. Sugestões para os próximos programas também são muito bem-vindas, hein? Além do YouTube, você pode ouvir o Dose de Saúde nas principais plataformas digitais, como o Spotify, o Deezer, o Google Podcasts, entre outras. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde. Tchau! Os nossos pacientes não podem esperar. Apoie a Santa Casa BH, hospital 100% SUS, com o maior número de leitos de CTI do estado de Minas Gerais. Participe do financiamento coletivo. Acesse benfeitoria.com/santacausa.